após quase um mês, finalmente consegui terminar de ler esse livro, O Ateneu, de Raul Pompeia. Eu li essa edição aqui com apresentação em nota de Emília Amaral. Segundo consta aqui na lombada, é a edição número 5. Peguei esse livro na Biblioteca Municipal de Sorocaba. Aqui alguns detalhes da obra e tal. E esse livro é interessante porque possui desenhos. Essa edição possui desenhos feitos pelo próprio autor. Aqui, ó, esse é um dos desenhos feitos pelo autor e foram incluídos, foram extraídos da versão original e incluídos aqui pelos editores desse exemplar. E eu resolvi gravar esse vídeo novamente aqui embaixo de uma das pontes da Castelinho, da rodovia Senador José Hermínio de Moraes, por causa desse detalhe. Olhe só como está o céu aqui em Sorocaba. Qualquer momento está para cair uma tempestade. Inclusive quero ver se eu consigo gravar esse vídeo o mais rápido possível para não ser surpreendido pela chuva. Mas enquanto não chove, deixa eu tentar gravar alguma coisa desse livro, que é um livro polêmico para a época. Com certeza foi um livro super polêmico, que despertou muitos comentários, porque retratava a sociedade da época, uma sociedade hipócrita, movida pelo um ambiente de monarquia, escravagista, oligárquica, governada, onde apenas uma minoria privilegiada governava o país. Esse livro foi lançado em 1888, justamente o ano da abolição da escravatura, só que com certeza foi publicado antes, ou depois, nem lembro. Mas sei que foi publicado no ano da abolição, que a abolição se deu no dia 13 de maio de 1888, então foi publicado no ano da abolição. Mas o país já vivia uma turbulência política muito grande na época, como se você leu o livro A Origem de Boas Ventos, de minha autoria, meu livro mais recente, eu abordo tudo isso, em todo aquele ambiente de instabilidade política, instabilidade social. E esse ambiente, a sociedade daquela época, uma sociedade movida de um lado estavam os monarquistas, escravocratas, do outro lado estavam os abolicionistas republicanos. E às vezes existia monarquistas abolicionistas, republicanos, escravocratas, enfim. É uma sociedade muito tumultuada, muito cheia em conflito. Havia uma paz aparente, entre aspas, mas era um ambiente de muito conflito, principalmente entre os senhores de engenho e os escravos, ou entre os republicanos, os monarquistas, entre os escravagistas e abolicionistas. Enfim, foi nesse ambiente hostil, de aparente paz, mas de muita instabilidade, quase uma guerra fria, que esse livro foi publicado. E é um livro que é praticamente uma autobiografia de Raul Pompeia. Quando Raul Pompeia tinha 10 anos, ele foi matriculado numa escola chamada... Deixa eu só conferir as anotações aqui. Colégio Abílio, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. O Colégio Abílio é um colégio onde era reunida a elite do Rio de Janeiro. Os principais representantes da elite mandavam seus alunos para lá, e Raul Pompeia se viu nessa escola. E essa escola era administrada com mãos de ferro, praticamente num ambiente ditatorial, pelo Barão de Macaúbas. O Abílio César Borges é o nome dele, mas era mais conhecido como Barão de Macaúbas. Então, neste livro, O Ateneu, Raul Pompeia ele recriou a si mesmo na pele do personagem Sérgio. Sérgio, que foi matriculado nessa escola pelo pai. E o Barão de Macaúbas foi transformado em Aristarco, o personagem de Aristarco. O autor, o dono do colégio, enfim, o Ateneu era personificação do colégio Abílio. E o Ateneu era como se fosse uma tradução, um microcosmo do próprio ambiente da época, do ambiente hostil, de hipocrisia, que reinava no Brasil naquela época. Um ambiente onde a elite procurava
buscava cada vez mais parecer-se com os parisienses, os ingleses da Inglaterra vitoriana, principalmente com os franceses lá de Paris. Então eles traziam um pouco de Paris, ou mesmo da Londres vitoriana, para o Brasil, só que ao mesmo tempo existia uma massa de miseráveis, não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do país, que tinham que sobreviver da prostituição e da malandragem, porque havia fome, havia epidemias de tifo, febre amarela, malária, uma coisa assim. Então era uma sociedade bastante desigual. Não que o Brasil hoje não seja diferente, claro que melhorou muito de lá pra cá, mas naquela época era gritante a diferença entre a elite, que era uma mísera elite, que comandava o país politicamente, economicamente também, e uma imensa, gigantesca massa de miseráveis, sem contar os escravos. Se incluirmos os escravos, aí aumenta muito mais, mas se contarmos só os brancos, pardos, mestiços, ou os negros alforriados, aí era, mesmo assim, era uma multidão de pobres que moravam nos cortiços, que já começavam a ser empurrados para os morros, como o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio. Enfim, era um ambiente terrível. E esse ambiente em volta do Ateneu era traduzido no próprio Ateneu, porque quem se matriculava no Ateneu recebia aquela propaganda toda, aquela pompa, aquela assim, de que estava se matriculando no melhor colégio do Rio de Janeiro, do país, sei lá, e um ambiente de extrema rigidez moral, de extrema rigidez acadêmica, apesar de ser um colégio tipo ensino como se fosse Fundamental 2 hoje, ou final do primeiro grau antigamente, mas era um colégio para meninos entre 10 e 13 anos, mais ou menos. E o Sérgio, que na verdade era o Raul Pompeia transformado em personagem, ele vivia nesse ambiente de absoluta hipocrisia, de absoluta falsidade, porque o Ateneu era pregoado aos quatro ventos como uma instituição exemplar, onde se primava pela moralidade, pela ética, pelo amor ao saber, como diz o nome do Grêmio nessa escola. Só que era um ambiente terrivelmente hostil, onde imperava a promiscuidade, inclusive como era um colégio de meninos, homens, apenas de homens, havia muito homossexualismo também, porque todas as relações de amizade, por conta do ambiente hostil do Ateneu, se pervertiam, eram transformadas em relações quase homossexuais, se não realmente homossexuais. E para resumir, eu creio que se eu contar aqui a história completa do livro, esse vídeo ficará muito longo, mas resumindo, basicamente é isso. O Sérgio, ele fez amizades ali dentro, ele se envolveu com pessoas bem intencionadas, algumas poucas pessoas bem intencionadas e a maioria mal intencionadas, brigou, se envolveu em diversas confusões. Se envolveu com o Sanches, que era o melhor aluno da sala, só que tinha comportamento homossexual. O Franco, que era o mais pisoteado, mais humilhado pelo diretor, porque o diretor, o Aristarco, costumava humilhar os alunos que ele considerava faltosos, que se comportavam mal. Ele humilhava esses alunos no refeitório do Ateneu, daquele colégio. Então, tem também o Silvino, que é o inspetor, um dos vários inspetores do Ateneu. O Silvino foi o que mais apareceu. Tinha os alunos mais velhos, o que se destacavam mais eram como se fossem auxiliares dos inspetores, os vigilantes, que vigiavam os alunos menos privilegiados. E outra coisa, uma das provas do ambiente hipócrita que havia não só no Ateneu, mas principalmente ao redor dele, era o tratamento desigual que Aristarco dava para aqueles que faziam parte daquele colégio, porque os mais pobres ele tratava mal, ele desprezava, e os mais ricos ele tratava com toda a pompa, com todos os privilégios. Inclusive tem um aluno daquele colégio que, apesar de ser um aluno gordo, um aluno obeso, ele era tratado com todos os privilégios. Eu não lembro o nome dele agora, acho que é Rômulo. E ele era tratado, o Aristarco fazia questão de separar esse aluno com o futuro genro dele, com o filho dele com a Emma, né? A Emma,
que é a esposa dele Aristarco, muito mais nova que ele, acho que tem idade para ser filha, neta dele, não sei. E o filho do Aristarco com a Emma é a Amália, a Aurélia, nem lembro. E o Aristarco queria casar o Rômulo com essa moça. E todos os personagens com os quais o Sérgio não se adaptava, que tiveram que deram lembranças ruins pro Sérgio, eram retratados nesse romance de uma maneira caricatural, uma maneira quase como se fosse distorcia. Então, por que esse livro aqui é considerado, apesar desse livro ter surgido na época no apogeu, ou no início do realismo, já havia o naturalismo, como nos livros de o Cortiço, esqueci o nome do autor, mas é um estilo impressionista. O livro era impressionista, praticamente o único exemplar de prosa, de romance impressionista, porque apesar de receber muito de Machado de Assis, acho que é Luiz Azevedo, o autor do Cortiço, mas o romance impressionista que priorizava a impressão, não mostrava a realidade nua e crua, como no naturalismo, como no realismo, porque o realismo mostrava a realidade nua e crua, e o naturalismo exagerava a realidade. Agora o impressionismo, ele dava uma impressão, ele fazia com que o leitor tivesse uma impressão da realidade, exagerando algumas coisas e encobrindo outras que tivessem menos importância, mas principalmente exagerando detalhes vividos pelo autor de acordo com a emoção, de acordo com a intensidade com que foi vivido pelo autor. Então, o Raul Pompeia, pelo que eu li sobre a biografia dele, ele foi uma alma perturbada, dizem que ele era homossexual, que o ambiente hostil no qual ele vivera, no Colégio Abílio, fez com que ele se deturpasse. Ele morreu jovem, com 30 e poucos anos, ele se suicidou, ele teve vários conflitos, se envolveu em várias confusões, principalmente na área política, até com colegas de arte, no ofício da literatura da época. Ele quase teve um duelo com o Olavo Bilac por conta de ataques pessoais que eles trocaram, foi traído, foi desprezado, humilhado, e ele acabou se matando por achar que assim ele preservaria sua honra. Então, mas de uma certa forma foi um romance que causou muito tumulto naquela época, numa sociedade que ainda extremamente conservadora, extremamente hipócrita. É claro que algumas atitudes do Raul Pompeia eu não posso justificar, mas ele, mesmo assim, ele, por meio desse livro, Raul Pompeia traduz exatamente como era a sociedade daquela época. Claro que exagera alguns detalhes, ele traduz de maneira caricatural, através de símbolos, através de imagens coloridas. Muitos dizem até que o livro dele é simbolista, porque o simbolismo, para quem não sabe, ele surgiu logo depois do naturalismo, realismo naturalismo, e precedeu o modernismo como uma escola literária baseada nos símbolos, nas expressões vivas, no jogo de cores, enfim, nos simbolismos dos versos enfeitados de uma maneira a traduzir movimento. Então é um livro assim bastante, que foi um livro polêmico, mas foi um livro assim que inaugurou, ou pelo menos abriu caminhos para avanços na literatura brasileira, e talvez até precedendo o que seria muitos anos mais tarde o modernismo, já na segunda década do século XX. Mas resumindo, o livro, o Ateneu, ele possui 3 características principais, que é um retrato fiel da hipocrisia reinante na sociedade da época, ou seja, de acordo com o ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Deixa eu mostrar para vocês aqui o rascunho que eu fiz, para vocês terem uma noção melhor. Então, 3 características do internato, no caso, Ateneu, que saltam aos olhos. Um retrato fiel da hipocrisia da sociedade da época: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento.
Promiscuidade extrema, com destaque para o homossexualismo. Bullying, praticado tanto pelos alunos como pelos responsáveis pelo internato, do diretor aos funcionários. Então, deixa eu só mostrar aquilo que eu coloquei aqui para complementar. O Ateneu, inspirado na própria experiência pessoal do autor. Nossa, acho que a chuva vem daqui a pouco. Deixa eu só tentar segurar aqui antes que o vento leve tudo. O Ateneu, inspirado na própria experiência pessoal do autor, que aos 10 anos foi aluno do Colégio Abílio, famoso internato carioca, frequentado pela elite da Sociedade do Brasil Imperial. Ele é diretor naquele colégio Barão de Macaúbas, o Abílio César Borges, homem severo e prepotente que governava a instituição com mãos de ferro. Ao denunciar as punições do autoritarismo, hipocrisia e espionagem imposta pelo Barão de Macaúbas, Raul Pompeia transforma a si mesmo em Sérgio, Colégio Abílio, no Ateneu, e o Barão Aristarco. Percebe-se também no livro uma ironia na menção do Grêmio, Amor ao Saber, uma espécie de clube fechado criado dentro do Ateneu, pois o próprio Raul Pompeia, enquanto aluno do colégio do Pedro II, criou o Grêmio Literário Amor ao Progresso. Agora vamos ao bullying, ao terceiro item. É o terceiro item que eu citei a respeito do bullying, porque havia um bullying institucionalizado no Ateneu. Os próprios alunos praticavam bullying entre si. Havia várias formas de sobrevivência, entre aspas. Os alunos aprontavam de propósito para concorrer ou afrontar o clima, o ambiente hostil, um ambiente de extrema rigidez moral, mas uma rigidez moral aparente. Mas na verdade o que havia ali era uma acepção de pessoas, havia ali uma segregação, digamos assim. E essa segregação causava danos terríveis nos alunos, na personalidade dos alunos, no caráter dos alunos, inclusive no próprio Sérgio. O Sérgio, que, como eu já disse, é uma versão literária do próprio autor Raul Pompeia, que mais tarde, como vocês verão na biografia dele, se vocês pisarem na biografia dele, ele se transforma numa pessoa amarga, numa pessoa solitária, a ponto até dele brigar com o meio mundo e se matar. E em 1895 ele se matou com um tiro no peito. Mas assim, vamos aqueles que acompanham meu canal no YouTube, você já deve ter visto. Se você acompanha meu canal no YouTube, você já deve ter visto o vídeo meu sobre bullying. Eu fiz uma palestra sobre bullying no dia 29. No dia 20, deixa eu ver. No dia 26 de setembro de 2015, nós estamos no dia 30 de setembro. Dia 26 de setembro de 2015, na Igreja Batista de Maria do Carmo, eu fiz uma palestra sobre bullying. Eu gravei essa palestra e eu deixarei o link aqui embaixo. Aliás, eu deixarei 3 links aqui embaixo de vídeos meus que eu gravei. Como fala aqui, ó, sobre 3 características do internato Ateneu. Um retrato fiel da hipocrisia reinante na sociedade da época. Aí, se você quiser saber mais a respeito desse assunto da hipocrisia reinante na época, aí você dá uma olhada no vídeo Falcianes, motivados pela mentira. Ah, mas o vídeo fala sobre falsas amizades. Eu sei, mas esse é um assunto também presente no Ateneu. Porque o Sérgio fez amizade com o Sanches, que o traiu, e fez amizade com o Bento Alves, que o traiu. Ou seja, o Sérgio foi traído pelo menos duas vezes no Ateneu. Então, esse vídeo Falcianes que eu gravei exatamente nesse local aqui, embora um pouco mais pra frente, naquela calçada. Eu tô mais aqui por causa do barulho, mas eu gravei ali na calçada, logo mais. Eu tô mais aqui junto ao pilar para disfarçar um pouco o barulho. Mas assista, se você quiser saber mais a respeito de como a Bíblia e como, na minha opinião, a respeito da falsidade, da hipocrisia, que nada mais são do que facetas da mentira, porque o Falciane, o falso amigo, é motivado pela mentira. Então tem a ver com o livro também, o Ateneu. Aí você assiste meu vídeo sobre os falcianes. Aí a segunda característica, sobre a promiscuidade extrema, com destaque para o homossexualismo, você pode ver também o livro, o vídeo É Possível Alguém Nascer Homossexual, que é o segundo vídeo que eu deixarei na descrição desse vídeo. O primeiro vídeo da descrição desse vídeo é o das falcianas, o segundo é esse
é possível alguém nascer homossexual. E o terceiro link fala sobre bullying, que é o bullying que foi institucionalizado no Ateneu pelo próprio diretor Eustáquio, também por seus funcionários e pelos próprios alunos. Ou seja, criou-se um ambiente de bullying generalizado e constante. A própria sociedade da época era um bullying. Praticava bullying contra os considerados mais fracos. Havia problema dos brancos e dos negros, a questão racial, a questão religiosa, uma série de questões nas quais os mais fortes prevaleciam sobre os mais fracos. Ou seja, era um ambiente de bullying constante e institucionalizado, tanto pela sociedade como pelo próprio governo na época. E o governo que, aliás, favorecia os cafeicultores, os latifundiários, pelo chamado parlamentarismo às avessas, instituído por Dom Pedro II, que nomeava primeiros ministros de acordo com os interesses dos cafeicultores, dos latifundiários, dos escravocratas. Então, se você quiser saber mais sobre bullying, aqui ó, esses são os diapositivos, os slides, como muita gente fala, que eu mostrei nessa palestra do dia 26 de setembro, último sábado no caso. Se você quiser saber mais sobre esses diapositivos, sobre esses slides, é só acessar meu perfil no Twitter e até a hashtag palestras sobre bullying. Aí você vai nessa hashtag, você encontrará lá meus slides, meus diapositivos, lá no meu perfil no Twitter. E pra saber porque o vídeo que eu gravei sobre bullying, ó, já tá trovejando. O vídeo que eu gravei sobre bullying, o áudio ficou muito cheio de eco, a acústica não ficou muito boa. Então, se você não entender muito bem o terceiro vídeo que eu deixarei aqui, o caso do áudio, e você poderá acompanhar pelos diapositivos no Twitter. Agora vamos aos textos bíblicos que eu falei nessa palestra, para fechar este vídeo, essa resenha sobre o livro Ateneu. Como está ventando muito, eu não tentarei colocar o vídeo, a câmera sobre isso aqui, porque está ventando demais, aí atrapalha a leitura. Mas tentarei ler com vocês olhando para minha cara mesmo. O primeiro texto é de Zacarias 4, versículo 6. No final do versículo 6. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não se pode... É muito temerário, muito arriscado forçar alguém a aceitar alguma coisa, forçar alguém a aceitar uma doutrina, um ensinamento moral, impor alguma coisa. Porque muitas vezes quem impõe demais, a pessoa quando se impõe alguma coisa de uma maneira enérgica, geralmente a pessoa que impõe isso, ela é a primeira a cometer aquilo que ela acha que é errado, ou seja, é a chamada hipocrisia. Portanto, se você quiser ensinar o bem para as pessoas, se você quiser ensinar coisas boas, faça isso com carinho, com amor, com paciência, e tenha autoridade para ensinar essas coisas para a pessoa que você quer bem, para a pessoa que você ama, para a pessoa que você quer ensinar, educar, em vez de ensinar com rigidez, com truculência, com violência, como muitas pessoas fazem. Se bem que o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe que se cometa maus tratos contra as crianças, parece que até é crime da violência física contra as crianças. Então procure ensinar o que você tem que ensinar para os seus filhos, para a pessoa, se você é professor, para os alunos aos quais você dá aula, se você é educador também, para as pessoas pelas quais você é responsável, ensine com paciência, com amor, com carinho e dentro dos princípios da palavra de Deus. E tenha autoridade para ensinar, porque de nada adianta você ensinar coisas boas se você não pratica as coisas que você ensina. O segundo texto é o de Colossenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual
também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Que fala sobre suportar uns aos outros em amor, em perdoar uns aos outros, coisa que dificilmente acontecia no Ateneu por conta do ambiente hostil, por conta do ambiente hipócrita. E a sociedade daquela época também, isso dificilmente acontecia. Mas se você olhar, por exemplo, no meu livro Origem dos Bons Ventos, que é ambientado naquela mesma época, você verá que o perdão, mesmo num ambiente hostil, num ambiente hipócrita, num ambiente onde imperava a falsidade, a segregação dos mais fracos pelos mais fortes, quando há perdão, quando há o testemunho cristão coerente, saudável, quando há o temor a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Finalmente, terminando, deixa eu ver se está terminando mesmo. É isso mesmo, último texto. Deixa eu ler aqui, que é mais fácil. O próprio diapositivo está escrito. Aqui, ó. No último diapositivo da palestra que eu fiz dia 29 de setembro, dia 26 de setembro, na Igreja Batista Senhor de Maria do Carmo. Deixa eu ler aqui. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 9. É um texto meio longo, mas é um texto que por si só já se auto-explica. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhes disserdes. Vou procurar aqui. Assenta-te, tu. Peraí, deixa eu procurar pegar o texto grande aqui, porque a ventania está difícil. Continuando aqui. Se atentardes para o que traz o traje precioso, ele disserdes. Assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós honrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei com transgressores. Ou seja, isso aqui entra em choque direto tanto com o Ateneu, como com o Colégio Abílio, a sociedade da época no Brasil do Segundo Império, final do século XIX, porque o que mais se havia naquela época era bullying, era acepção de pessoas, era a segregação dos mais fracos pelos mais fortes. Então, quase no final do livro Ateneu, o Aristarco, o diretor do colégio, ele foi homenageado. Se os alunos quiseram fazer um mimo, um agrado, né, uma majolação do diretor, para ficar bem na fita com ele, com na gira de hoje, e mandaram fazer um busto pro diretor. Ou seja, o ego dele ficou lá em cima, né? Porque compareceu, mandou fazer uma aluna de circo, uma aluna esquisita, no pátio do Ateneu, no pátio externo. Aí veio até a Princesa Isabel. Claro que ela não foi, né? Isso aqui é romance de ficção, mas a Princesa Isabel foi lá, tal. Os grandes do Império estavam lá para prestigiar a entronização da estátua do Aristarco. A primeira homenagem aos alunos, né, os melhores distinguidos, os que passaram no exame de instrução pública, inclusive o próprio Sérgio, ele teve menção honrosa, mas não recebeu medalha. Aí o Aristarco, ele vê a estátua, fazem todos aqueles elogios para a estátua dele e tal, que ele fica com ciúme da própria estátua. Ou seja, a vaidade dele é tamanha, que ele fica com ciúme da própria estátua, do próprio busto, que erigiam para ele. E logo depois, no final do ano, já nas férias escolares, o Ateneu foi incendiado por um aluno chamado Américo, que tinha sido levado lá a contragosto pelo pai. Aí tacou fogo no Ateneu, o Ateneu foi destruído, e mesmo com a destruição do seu maior patrimônio, de
seu maior legado, o Aristarco não perdeu a arrogância, continuou lá firme, apesar de arrasado por dentro, por conta do fim de da dilapidação do seu patrimônio, mas ele estava lá com a mesma arrogância. E com certeza ele levou a arrogância dele para o túmulo, porque existe gente assim, que tão arrogante, tão soberbo, tão vaidoso, narcisista, que leva tudo isso para o túmulo. E enfim, terminando esse vídeo, antes que a chuva caia, porque parece que está pingando na diagonal, já estou sentindo algumas gotas. Pensem em tudo aquilo que eu disse, assista os vídeos que eu deixei aqui na descrição e pense nesses textos bíblicos que eu li, especialmente sobre o bullying, para que você possa ter uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, sem máscaras, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira, uma vida de plena verdade, porque Jesus mesmo disse lá em João 14,6, se não me engano: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Portanto, siga o caminho, o único caminho até o Pai, que é Jesus Cristo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Desculpe pelo ambiente hostil que me rodeia. Eu acho que tem muito a ver com o que está escrito aqui nesse livro. Que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.